Oi, pessoal, tudo bom? A gente está aqui hoje com mais um Qualicast, hoje com o nosso convidado, Wagner. Ele é comercial da Sindapa e veio aqui contar um pouquinho da experiência dele trabalhando na empresa e também sendo um funcionário empreendedor, né? Alguém que trabalha em uma empresa e ainda assim empreende na sua carreira. Obrigada pela presença, Wagner. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente qual é a tua função, o que tu faz, com o que tu trabalha hoje. Obrigado pelo convite da gente estar aqui conversando um pouco, apresentar um pouco sobre o Grupo Sindapa, que é uma empresa que eu tenho um carinho enorme. Sou funcionário dentro da empresa, empreendi desde 2016, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na área comercial e abrir negócio dentro do mercado da capital e Grande Porto Alegre, Serra, Litoral, que tinha pouca representatividade no grupo. Então, a filial deu o pontapé em 2016, aqui era terra arrasada que a gente brincava, né? Então, foi desde lá que eu comecei a trabalhar as aberturas de novos negócios em empresas, condomínios e por aí vai na área de segurança, né? A Sindapa não é daqui? Não, a Sindapa é uma empresa de Santa Cruz do Sul, né? A matriz ela é Santa Cruz do Sul, uma empresa que tem sede desde 1991, né? Então ela já tem seus 32 anos. E abriu a filial em Porto Alegre em 2016, por uma questão bem estratégica de negócio mesmo. Ela tinha uma metodologia de trabalho que ela queria formar, deixá-la muito sólida antes de entrar no mercado da capital, que aqui o público é mais exigente, é um público diferente, e abrir novos negócios aqui era quase que um pré-requisito ter a formação que eles chamam de gestão de segurança corporativa. Então, a gestão de segurança corporativa ela envolve o método PDCA, que é um padrão de qualidade, né? Planejamento, direção, controle e análise das informações, e a ISO 31000, que é gestão de riscos, que analisa 4 grandes guarda-chuvas da área da segurança, que é infraestrutura, tecnologia, processos e pessoas. Então, com base nessas informações, se faz um projeto de segurança para o cliente. Então, trazer essa formação pronta para abrir mercado, que era quase um pré-requisito. E aí se formou isso, começou essa formação lá em 2009, 2010, e ela levou até 2014. E aí, em 2016, se abriu a filial de Porto Alegre, quando ela estava bem sólida já. Começou a formação do padrão. Do padrão do GSC, né, que é a Gestão de Segurança Corporativa. Isso é uma metodologia exclusiva, né? O seu Carlos Alberto Keller, que é o nosso presidente, é o CEO da empresa, ele tem um livro escrito, né? Tá aberto para todo mundo, quem quiser comprar, que fala sobre essa metodologia. Então, o nosso concorrente hoje ele pode comprar o livro que explica tudo como é que a gente faz. Boa. Só que a gente sabe que isso aí demora muito tempo para poder implementar e tem que, né, organizacionalmente, tem que vir de cima. Tem que vir de uma diretoria para os funcionários. Sim. Ele de baixo para cima não vai acontecer. A empresa tem que comprar muito essa ideia. Então, é uma formação que demora muito tempo. Mas ele é um livro consultivo, né? A gente já tem vários gestores de segurança que seguem algumas normas dali, porque sabe que os processos da área da segurança, eles são uma das coisas mais valiosas da segurança. Porque não adianta nada a gente ter 100 mil reais em câmeras de segurança, controles de catracas, equipamento que pode ser assim, ó, da NASA. Não adianta nada tu ter uma coisa lá que faz um monte de coisas se tu não tem um processo por trás. Sim. Porque às vezes a câmera ela tá lá, ela tá gravando, mas ela precisa de um processo por trás. Por mais que ela tenha a automatização, que hoje em dia tem as câmeras com análise de vídeo, né? A inteligência artificial tem falado muito. Se ela tem uma ação, que ela manda um comando para algum lugar, lá na ponta vai ter que ter uma pessoa tratando essa informação. Ela não vai fazer tudo sozinha, tem que deslocar alguém, tem que deslocar a brigada militar de vez em quando, né? Um apoio da segurança pública. Então... Cara, e assim, quando 2016, quando a Sindapa veio pra cá, tu foi um dos primeiros a comprar o projeto junto. Comprei o projeto. Eu tive a feliz oportunidade Sim. de abrir negócio aqui. E aí, com essa vinda aqui, pelo que tu falou ali, a Sindapa ela é uma empresa que vai se consolidando, né? Ela não dá um tiro, não dá um passo maior que a perna, ela vai se consolidando e vai ganhando o mercado conforme, assim, com qualidade,
né? Com processos, não fazendo algo muito maior do que... Não dá um passo maior que a perna, né? Mais Exato, né? né? É um crescimento bem sólido. Crescimento sólido, essa é a palavra. Sim, Sindapa ela é uma empresa que tem uma raiz muito forte, né? O seu Carlos, o presidente, ele é um gestor muito cuidadoso, e a abertura da filial em 2016, ela foi um marco para nós, porque começou a criar grandes negócios aqui na região. A gente fez bons contratos, né? Contratos com condomínios muito grandes. Já tinha, né? A Sindapa ela tem uma base muito forte no interior, onde é a nossa matriz ali em Santa Cruz do Sul. Então a gente tem grandes empresas que a gente atende, né? Indústrias, grandes indústrias. A gente tem uma das maiores fumageiras do mundo, a terceira maior fumageira do mundo, uma empresa japonesa, rigorosíssima com processos, que é a nossa cliente há mais de 10 anos. Então esse crescimento realmente ele é muito sólido. E às vezes essa exigência ela vem também do cliente, né? Sim, muito. O cliente te exige uma melhoria, e se tu tá disposto a fazer essa melhoria para poder atender esse cliente, pô, os dois crescem juntos. E a parceria ela vai se consolidando no longo tempo. Exato. Hoje, qual é o cliente da Sindapa? A gente atende todos os públicos, né? A Sindapa ela é uma empresa que atende desde de uma grande indústria, com milhares de funcionários, atende uma média indústria, atende um cliente pequeno, um cliente residencial, um condomínio pequeno, um condomínio grande, um condomínio gigantesco. Uma academia de CrossFit. Uma academia de CrossFit, é o nosso cliente, né? A gente atende todo mundo, não tem público... Não tem... O público que precisar do serviço é o público da Sindapa hoje. A gente pode atender, né? A Sindapa, ela tem um posicionamento de mercado, a gente sabe que a gente não é o menor preço do mercado, porque a gente tem um padrão de qualidade acima da média. Sim, exatamente. Como tu falou ali, vocês se prepararam para chegar nesse momento e poder oferecer o melhor serviço e a partir daí cobrar por ele, porque a pessoa tem a garantia de que vai receber o serviço que ela... A solução, né? Isso, a solução. A gente gosta de brincar que não somos perfeitos, né? A Sindapa não é perfeita, a gente não tem essa audácia de dizer que nós somos os melhores, mas a gente procura ser muito bom no que a gente está fazendo. A Sindapa é uma empresa que preza por uma qualidade no serviço prestado. E a gente não mede esforços para entregar o que o cliente comprou. E nessa vinda para Porto Alegre em 2016, qual é a tua participação ali dentro da parte comercial? Como que a gente era o Wagner entende? 2016? Porque a gente entende, né, nós como Quali e os nossos clientes, a gente sempre diz que a chave de qualquer empresa é o comercial, porque como tu falou ali, nem sempre tu vai ter o melhor produto e o melhor serviço, mas as pessoas precisam conhecer a tua solução para querer ela, e é o comercial que vai levar, né? Então, qual foi a tua entrega ali? Em que tu fez parte ali, né? O teu papel? Muita prospecção. Tu já tinha experiência no comercial? Pouca, por incrível que pareça. Essa é uma história legal. Posso até... Deve. Queremos ouvir. Legal, queremos ouvir. Quero o Wagner desde o começo. Como é que ele chegou no comercial? O comercial... Minha família, meu pai foi representante comercial há muitos anos. Sempre foi representante comercial. Teve uma empresa durante muito tempo, mas a veia comercial sempre existiu. Meu irmão, comercial, desde que ele se entende trabalhando. E eu fui o que desvirtuei por uma questão de vivência, experiência de vida. Eu comecei a trabalhar numa empresa que era uma representada de equipamento odontológico, mas comecei como office boy, aquela coisa de ir em banco, não sei o quê, e fui indo, aí recebi uma oportunidade para trabalhar na área de financeiro, né, organizar a parte financeira, aí fui trocando de trabalho, sempre na área financeira. Então eu me formei em administração, eu fiz uma pós-graduação e eu era gerente financeiro. Só que eu arrastava um caminhão para entregar um trabalho medíocre. Sim. Na área da gestão financeira, para mim era muito ruim. E isso me fazia mal, então eu fiz todo um projeto de migração de carreira, passei por um coaching. Aí o coaching, né, ele tem as pessoas, tem um estigma, mas eu procurei um profissional, um psicólogo, ele foi meu professor de uma cadeira de liderança na Unicinos, um cara fantástico, o Ângelo Acordes, ele é um cara que eu tenho até uma admiração por ele, porque ele fez uma virada de chave comigo em 4 sessões.
Na Nossa. primeira ele me fez chorar, eu não sabia nem por quê. É bizarro, né? Isso que é foda, né? Cara, ele me fez 2, 3 perguntas, eu tava chorando, deslavando o rosto de choro e eu não sabia nem por quê. E aí, trabalhando aqui, eu via que eu tinha muitos pontos a melhorar e uma das coisas era migrar a carreira. Não dava mais para ficar no financeiro. Então, eu fiz todo um planejamento financeiro, familiar, para poder fazer essa migração, porque eu sabia que eu poderia sair de um status ali de um gerente e voltar para um beabá, para ser o auxiliar, né, do cara das vendas. Sim. Então, era o risco que eu corria. E aí, eu tive a oportunidade, antes de trabalhar na Sindapa, fazer quase que um Estágio. diria um estágio, mas foi uma parceria, assim, eu trabalhei sem salário para uma empresa de automação residencial com o Fernando, um cara que tem uma vivência comercial excelente, assim, um baita de um comercial. E eu disse para ele, cara, eu só preciso aprender como é que é esse negócio de vender, né? Porque eu acho que eu posso me dar bem, porque eu tinha um hobby. E o meu hobby era comprar e vender carro no final de semana. Eu adorava negociar, assim, eu comprava um carrinho velho, ajeitava o carrinho velho e gostava de negociar o carro no final de semana. Adorava. Receber o cara, mostrar, apresentar aquela coisa, benefícios, características, fazer o cara sonhar com aquele carro, ele viajando com aquele carro, né? Usando técnicas de venda que eu nem sabia que eu tinha. Que nem sabia que era uma técnica. Nem sabia que era uma técnica, eu fazia aquilo meio instintivo, assim. E vendi uma meia dúzia de carrinho ali no final de semana. Tipo, é daí que eu tenho alguma coisa. Então eu disse pro Fernando, cara, me ensina o que tu sabe, que eu ajeito tua parte financeira, administrativa da HT Shop, que era a empresa dele na época. Resumindo, eu nunca fiquei um dia na área administrativa dele, porque não dava tempo, a gente estava sempre negociando. Foi pra rua. Pra rua, ele dizia assim, eu tenho uma visita pra fazer, vamos junto. Tem um orçamento pra fazer, eu faço. Eu faço. Tudo era assim. Deixa comigo que eu vou dar um jeito. Uhum. E, por incrível que pareça, todas as propostas que veio, assim, de eles, chegou um receptivo. Porque eu não fazia prospecção ativa. Uhum. Era tudo, caiu no colo. Sim. Né? Então... automação residencial, às vezes, pra pessoa, tu nem consegue oferecer. Não, a prospecção ela é mais no arquiteto, aquela coisa, né? Tu chega no arquiteto, ele te indica, mas tu tem que conquistar o arquiteto. E esse trabalho eu não tinha feito. Então chegavam algumas demandas porque o Fernando já tinha alguns contatos. Sim. E ele dizia assim, esse aqui eu não consigo atender, dá um jeito, né? Tá aqui, qualquer dúvida tu me pergunta. Porque eu não entendia nada. Zero conhecimento de automação. Caiu fiz a proposta, negociei, visitei a obra, fui, medi aquela coisa, levei brinde, vendi. Deu brick. Né? Então tá funcionando. E eu fiz umas 2 ou 3 vendas, todas que começaram. Ele me apresentou, eu concluí com êxito. Eu digo, sei fazer esse negócio. Só que ele, na época, muito indignado com o empreendedorismo do Brasil, disse, eu vou me aventurar e vou para Miami. Ele fechou as portas aqui, largou tudo, mala e cuia, e se mandou para Miami. Hoje ele tem uma empresa lá, que é a Intelli House, se eu não me engano. A empresa está super sólida em Miami, ele faz automação de casa de artistas famosos em Miami, tá super bem. Se mandou super do Brasil. bem, se mandou, o cara tá muito bem lá. Então, eu me caí de novo numa seara de agora vou fazer o quê? Aí um amigão meu, Fernando Costa, disse, cara, eu tenho uma oportunidade de trabalhar na área financeira de uma construtora e tal, tu quer ir? Eu, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso de dinheiro, preciso trabalhar, não posso ficar parado. Fiquei mais 9 meses como supervisor financeiro. Aí foi um período legal, assim, sabe que Deus fecha uma porta e abre 2 janelas, né? Então... Tu tava diferente também, né? Tava num momento meio perdido, digamos assim, né? Era uma busca de conhecimento ali, eu tava tentando me achar. Uhum. E aí, topei o negócio, fiquei lá 9 meses nessa construtora, mas sabendo que eu tinha um objetivo. Eu queria trabalhar na área comercial, nem que fosse para vender pirulito. Não me interessa. Vender qualquer coisa. Eu queria Teu vender. pai era representante comercial de quê? Meu pai representou de tudo. Meu pai representou a parte de uma venda muito... Meu pai era muito técnico, né? Então, todas as representadas dele eram na parte muito técnica. Válvulas, mangueiras, eletrônicos, era o chão dele. Meu irmão é dessa área também, né? Uma venda mais técnica. Uhum. E até vai um pouco para minha área também, hoje na Sindapa, depois eu explico. Então, mas eu tinha 9 meses voltando ali, 9 meses de empresa na área financeira com o objetivo de ir para a área comercial. Então, todo o dinheiro que entrava
pagava as contas e guardava o resto, pagava as contas e guardava o resto, e fazia um caixa para saber que se eu sair dali, eu tenho que ter caixa para me manter em busca de um trabalho por 6 meses. Era um número que eu tinha, eu tenho que ficar 6 meses sem ter renda, né, com o dinheiro que eu tenho guardado. Ok, fiz aquele caixa, e aí, quando eu saí dessa empresa, eu fui para o escritório da minha esposa e comecei a mandar e-mail e WhatsApp para todos os meus amigos da área comercial. Todos, não importava. Já se vendendo. Já me vendendo. De, cara, eu preciso trabalhar na área comercial. Tem alguma indicação? Conhece alguém? Vários me retornaram com algumas oportunidades. E um amigo meu, Leonardo, inclusive. Nome bom. Fogliato. Gente finíssima. Me mandou uma mensagem dizendo assim: Wagner, conheci um empresário num evento que eu tive lá em Santa Cruz do Sul, me fez a oportunidade, mas eu tô aqui nessa empresa. Eu trabalhava numa empresa concorrente na época, da área da segurança, e para mim não faz muito sentido, não tenho muito interesse, nem conheço muito sobre a empresa, acho que é uma empresa pequenininha de lá, e se tu quiser, tá aqui o contato, tá aqui o celular, tá aqui o e-mail. Eu digo, na mesma hora. Na hora, eu fiz um texto, porque ele mandou que era uma oportunidade para... Como é que era o nome da função? Analista comercial. Era além do que eu... Né, eu poderia entrar como auxiliar do comercial. Então era uma analista. Trabalhou de graça antes. Então, cara, era analista comercial. E aí eu mandei um textão para ele. Disse assim, meu nome é Wagner, fiz toda aquela história, contei um pouco da minha experiência na área financeira e disse que eu queria uma oportunidade para trabalhar na área comercial. O seu Carlos no mesmo dia me responde, na mesma hora: vou estar em Porto Alegre, isso era uma terça, se eu não me engano. Vou estar em Porto Alegre na quinta-feira. Tu pode me encontrar no Praia de Belas, no shopping, no café tal? Não, na mesma hora, claro. Ajeitei a fatiota e fui, né, na quinta-feira lá conversar com ele. E o seu Carlos, ele é uma pessoa ímpar, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele. E na mesma hora já rolou uma conexão entre nós, assim, ele estava com a dona Fábio, que é a diretora também da empresa, a gente conversou, fez um bate-papo de, acho que umas 2 horas, assim, conversando sobre negócios, sobre oportunidade, como é que funcionava, como é que era, como é que não era, quem eu era, de onde eu vinha, né? E acho que rolou uma conexão, assim, já de imediato. Já saiu dali? Não saí dali com a vaga pronta, não, foi um processo bem longo, claro, foi um processo bem longo, porque eles tinham uma expectativa muito grande também. Eles estavam com um projeto de longo prazo, né? Eles estavam com um projeto de longo prazo, um investimento pesado, porque eles queriam abrir uma filial em Porto Alegre, e já tinha tentado fazer essa abertura de filial outras vezes e não tinham conseguido, por falta de repente, uma pessoa que comprasse a ideia. Comprometimento. Exato. Então, participei de todo o processo, fui a Santa Cruz do Sul, uma psicóloga, ela fez todos os testes, risquinhos, desenhinhos, tudo. Ela viu que eu não era totalmente louco, né? Totalmente louco. E voltei, aí teve a devolutiva do teste, eu fui lá de novo conversar, tinha um gerente na época comercial, que era o Walter. Conversei com o gerente comercial, porque ele ia ser o meu gestor direto. Contei um pouco da minha história para ele também, ele comprou a ideia, e aí iniciou-se um projeto. Ok, vamos apostar em ti. Eu lembro até a dona Fábio falando assim, Wagner, vamos apostar em ti. Queremos que dê muito certo. E eu agarrei aquilo com unhas e dentes, né? Botei a faca no meio dos dentes e disse, agora eu vou desbravar Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, onde tiver negócio, eu vou. Não importa, vou prospectar o que for. Só que base zero, né? Sim. Só que a Sindap, ela tem uma questão bem forte, assim, de treinamentos, injeção de cultura da empresa, missão, visão e valores não é uma coisa que fica num quadro na parede. Não, isso é batido dentro da empresa, né? Quais são os nossos valores? Qual é a nossa missão? Quais são, né? Qual é a visão da empresa? Onde é que nós queremos chegar? Uhum. Então, isso é muito forte dentro da empresa, né? E então, o seu Carlos, ele fez todo um treinamento comigo. O Walter me ensinou muita coisa da área de tecnologia. Eu aprendi muita coisa pesquisando também. Eu brinco dentro da empresa com os novos vendedores que eu sou um ratinho de ler datasheet, que é a ficha técnica de produto. Uhum. Porque é através da ficha técnica do produto que tu sabe se ele aplica para um lado ou não, né? Para alguma coisa ou não. A parte da venda do vendedor, do gestor comercial, né? Ele não vende somente o produto, a solução, a câmera. Cara, ele está vendendo a empresa, né? E se a empresa ela não tem uma cultura forte, né? Que
tu vai poder, encher a boca pra falar da empresa, cara, alguns vão te contratar, mas não vão te comprar, entendeu? Né? Então esse é o lance de quem, quando tu tá vendendo uma empresa. Eu tenho a Supply e assim, chegou um momento que eu tava vendendo muito fácil a empresa. Porque, a empresa tava estruturada, tá com cultura. Então assim, eu ia pra reunião tranquilo. Sabendo que tu ia vender um produto que ia ser entregue, né? A solução que tu precisa eu tenho pra te entregar. E vou te entregar ela com qualidade. E eu vou te entregar ela com qualidade. Então, assim, isso aí. Por mais que a empresa fosse pequena, mas ela tinha uma cultura, ela tinha uma base. E eu acho que isso é muito importante pra quem é da área comercial. Claro. E aí, dois diferenciais, né? Tanto o fato de tu ter ido buscar essa oportunidade, né? E mostrar que a pessoa precisa ter uma rede de contatos, né? Ah, sim. Naquele momento ali, tu te viu precisando de uma oportunidade, tu buscou nas tuas redes de contato essa oportunidade, as pessoas viram, não, eu acredito nessa pessoa, então eu vou indicar. E quando tu entrou em contato, o dono da empresa pegou e falou, não, eu vou ir conversar contigo, vou estar lá tal dia. Ele se preocupou em estar presente na hora de ter essa pessoa que seria a peça-chave para o sucesso da empresa dele. Ele não... Claro, né, o processo de seleção é delegável, sim, porque precisa existir esse processo para muitas empresas. Mas ele se preocupou em estar lá e te conhecer, que nem falou ali, não, né, a gente conta contigo, tá ali, a pessoa olhou pra ti, entendeu que tua cultura batia com a cultura da empresa e aquela parceria funcionava. Os valores, né? Isso. Os valores da empresa é uma coisa que precisa ser difundida, né? Tem que ter aquela questão de, parece bobagem, né? Mas falar a questão de honestidade, espírito de equipe, espírito de servir. O espírito de servir é um valor muito importante dentro da Sindapa, porque o que a gente vende, né? A gente vende segurança. E se a gente vende uma pessoa, um homem lá, um vigilante, um porteiro, uma recepcionista, uma auxiliar de limpeza, não importa, qualquer uma dessas funções, todas elas são muito importantes. Porque aquela pessoa, o primeiro processo que ela vai fazer é atendimento ao público. Né? E para te fazer um atendimento ao público bom, tu tem que ter um pouco de espírito de servir a outra pessoa, né? Tu tem que te colocar à disposição daquela pessoa por qualquer coisa que ela te peça. O seu Carlos, ele não consegue estar em todos os lugares. Sem chance. Mas se ele tem uma cultura forte, a cultura dele está em todas as pessoas e as pessoas estão em todos os lugares. Falou tudo. Então, assim, quando ele conseguiu colocar em ti a cultura dele, ele falou assim, tá, aqui o cara tá alinhado com as minhas... Tá alinhado. Então, aonde ele tiver, porque hoje tu tá aqui, eu te convidei como Wagner, tá falando através da Sindapa, mas assim, muito porque tu tá vinculado a essa cultura, né? Não foi uma coisa que a Sindapa exigiu que tu viesse, né? Não é um processo da Sindapa. Não, tu pegou aquilo ali pra ti e tu quer difundir também essa cultura, né? Exato. A questão cultural da empresa, né, é um fator tão importante que às vezes é esquecido de um jovem que vai abrir o primeiro negócio, né? Esquece de... Ele diz, o que eu vou fazer? Vou fazer tal coisa. E aí ele pensa em logomarca, cor, ele pensa onde é que vai ser, qual é a sede, qual é o tipo de cadeira. Ele pensa num monte de coisa, mas esquece de montar, de repente, o beabá, que é qual é a minha missão. Para quem eu vou vender? Onde é que eu quero chegar? As perguntas iniciais ali, né? O ponto de interrogação, para onde é que eu quero ir? Qual é a dor? Qual é a dor que eu vou resolver? Boa, né? Qual é a dor que eu vou tratar daquela pessoa? Então, isso tem que ser batido desde o início. O funcionário entrou, o setor de gestão de pessoas ali, né? Ele pega o funcionário e faz uma integração com aquele funcionário, coloca lá numa televisão, ele fica ali, ele assiste um vídeo onde o seu Carlos explica de onde ele veio. Porque o seu Carlos, ele é legal a história de empreendedorismo dele. Ele fala no vídeo dele que ele era o auxiliar do auxiliar da parte de elétrica da Biscoitos Filler em Santa Cruz do Sul. E aí então ele começou muito por baixo. E aí ele foi lá, virou auxiliar, depois ele virou o gestor daquele, né, da parte de elétrica, e ele viu que ele não tinha mais para onde crescer. Ele disse, vou abrir meu negócio.
E aí é legal até o nome, Sindapa. Às vezes o que é que o era nome? sobrenome, alguma coisa. Cara, é Carlos Indústria de Aparelhos. Olha só. Nossa. Carlos Indústria de Aparelhos. Louco, né? Porque ele queria fabricar. Ele queria ter uma fábrica inicialmente de alarmes. Ele queria fabricar placa, porque ele tinha conhecimento de eletrônica. Ele é técnico em eletrônica, então primeiro foram assim, vou fazer placas e tal. E aí, cara, ele viu que aquilo era uma coisa que não era viável, assim, porque é muito complicado fazer uma indústria. Inicialmente ele abriu um CNPJ. Abriu um CNPJ. Né? Ali limitada, Carlos Indústrias Aparelhos limitada. Ele abriu um CNPJ e foi mas até com aquele grande que, sonho de ser empreendedor, né? Até o momento que ele começou a ver, não, preciso ter uma marca. Preciso ter uma marca que eu vou conseguir difundir ela e vou levar, né? Aí ele estabeleceu culturas, tá? Aí que depois tu começa a ver a questão de construir uma empresa, né? Não Isso, toda a somente questão dos processos, abrir um né? CNPJ. Porque abrir um CNPJ, eu digo sempre aqui, é fácil. Ah, sim. Vai na junta comercial, É abre lá, barbada. sou empresário. Agora, construi uma marca, né? Construi algo sólido que vai perdurar por muitos e muitos tempos. Tem muitas pessoas que abrem sem responsabilidade alguma e se fechar amanhã ou depois... E sem contar que a nossa não, né? Mas as gerações mais novos, né? A gurizada que tá vindo aí, são imediatistas, né? Eles nasceram no mundo digital onde eles apertam um botão e tá ali. Pum, explode na tela o que eles querem. Crianças então, com 6 anos ganhando milhões, então tipo assim... Tem, né? Tem. O trabalho nas redes digitais, né? No mundo digital, hoje propicia tu fazer milhões, às vezes sem sair de casa. Sem sair de casa. Né? Jogando videogame, aí a pessoa sendo piloto de drone. E aí a pessoa acha que todo negócio é assim. É tu tá ali em 2, 3 dias, em um mês, o resultado vem rápido, né? As pessoas acabam desistindo com maior facilidade. E a persistência, né? De fazer um negócio. Que é aquela coisa que eu vi muito do que tava falando aí da Sindapa do longo prazo, né? Porque, cara, botar um negócio, deu certo, estourou, tô grandão, mas, cara, tu não te sustenta se tu não começar de baixo, fazer uma base sólida. E negócios sólidos também, né? Porque eu tenho no mercado, eu acho que em todos, não só na área da segurança, empresas que se formam, ficam no mercado lá 5 anos, fazem uma carteira, eles fazem aquela enxada de carteira com maus negócios, né? Com vendas mal feitas, sem se preocupar, vende por vender. Vende por vender. O cara pediu desconto, tu dá, a solução não é a melhor, não ele importa. faz. O negócio é vender, né? É tirar o pedido e colocar mais um cliente para dentro da conta, porque eles estão criando um volume de negócio para chegar ali num horizonte de, 8 anos e botar para o mercado. Tem essa empresa, está à venda. Quem me paga, ela fatura X, eu quero Y. Então, tem empresas que nascem só com esse propósito, né? Então, cara, a Sindapa é uma empresa sólida. Eu até, às vezes, eu provoco o meu cliente ali, né? O cara que eu estou negociando, diz assim, tu tem que pensar na proteção financeira do negócio que tu está fazendo, porque quando a gente tem vendas que a gente faz com contratos de 3, 5 anos. Sim, é bastante 3, tempo. 5 anos é bastante tempo, né? E aí o cara que tem tu uma assume empresa um compromisso. Que, 5 anos, eu nem sei onde é que eu vou estar 5 anos, não, mas o teu patrimônio vai estar aqui. É um casamento de 5 anos, né? É um negócio, quando tu faz ali tomador de serviço e prestador de serviço, eles se casam naquele contrato. Ah, mas o contrato pode ser rompido por ambas as partes. Pode, juridicamente, aquela coisa toda. Mas igual um casamento. Ninguém quer. Tu não casa pra separar, né? Exato. Tu não faz um negócio ali, né? Ainda mais quando é um volume de dinheiro grande pra separar depois de um ano. Então tu tem que pegar uma empresa que tu sabe que ao menos ela tem uma base sólida que vai te entregar o que ela prometeu. Papel aceita tudo, né? Papel tu pode botar o que tu quiser, que tu vai vir... uma das perguntas recorrentes de mercado da área de segurança, né? Quando tocou o alarme, quanto tempo tu leva para chegar aqui? Com o pronto atendimento, as motinhos, né? Que chega o pronto atendimento. Essa é uma pergunta recorrente, porque o cliente quer que seja atendido o mais rápido possível. Aí no mercado, eu chego em 5 minutos. 5 minutinhos eu tô com um cara aqui, nossa, vou estar com a equipe toda aqui. Força-tarefa para atender o passarinho, passou aqui. Falácias de mercado, né? Às vezes o vendedor naquela, preciso bater meta, ele fala que vai estar. Só que no primeiro evento que tocou um alarme, ou sei lá, deu alguma intercorrência com um condomínio que precisa deslocar uma equipe operacional externa, leva 1 hora.
Opa, o que aconteceu? Que isso pode A acontecer. venda já foi feita. Pode acontecer O até em comercial- empresas grandes, né? Mas a gente tem métricas que a gente mede. A gente sabe que o nosso tempo médio de atendimento é de 12 minutos. Mas pode acontecer. Pega um dia de chuva, Porto Alegre, o caos. Sim, isso tu tem que ser Apagão. realista na hora de conversar Claro. com o cliente. Tem que ser realista. Até o porque- comercial, desculpa, o comercial às vezes muitas vezes ele não passa a verdade pro cliente porque ele tem medo de perder a venda. Tem. Fato. E o comercial também esquece que a venda não é só pro cliente, é pros dois. Precisa ser um bom negócio pra ti, Claro. precisa ser um bom negócio pro cliente. Então tu tá ali dividido entre os dois lados. É um ganha-ganha, né? Isso. Não pode ser assim, vai ser muito bom pra mim e vai ser péssimo pro cliente. E vai ser muito bom pro cliente e vai ser péssimo pra minha empresa. Não, tem que ser uma parceria mesmo. E se o vendedor ele é ansioso, geralmente ele vai fazer isso, né? Ele vai propor uma coisa muito boa pro cliente, só que quando chegar pra dentro da empresa, eles vão olhar os números, opa, que porcaria de negócio, Isso né? aqui eu não executo. É. Aí pra eu Quem executar vendeu, isso aqui... quem vendeu isso aqui? Aham. Aí pra eu executar isso aqui, vou ter que... não vou botar esse aqui, eu não vou... tu vai encontrar a maneira pra Claro. que aquele contrato ocorra. E se não ocorrer o chamado, Isso aí- eles vão, graças a Deus. E existe, né? Cada negócio é um negócio, eu falo, né, para os meus colegas lá, cada negócio é um negócio. Existe negócio que é negócio estratégico. Eu vou fazer negócio que é com uma rede, os caras são muito grandes, ok, a gente vai ganhar no volume, né? Sim. A gente vai ganhar num grande negócio, a gente vai atender lá, sei lá, 16 lojas. E para nós o negócio vai ser bom no longo prazo. Num horizonte lá, a gente tem a gente faz um investimento, a gente loca equipamento, tem vários tipos de negociação, Sim. né? Mas tem negociações que a gente loca os equipamentos para o cliente, faz um contrato de locação e a gente tem um tempo de retorno desse investimento que a empresa faz. E depois disso, o negócio fica um pouco melhor para a empresa, porque Sim. ela já se recuperou daquele investimento inicial que é pesado, que para esse primeiro momento, na arrancada, essa curva ela é mais legal para o cliente. Porque ele não fez o dispêndio financeiro forte para fazer toda a segurança. E às vezes o ele investimento nem seguro. quer fazer isso Às aí. vezes ele nem quer, ele tem outras coisas para investir. Ele tem outras coisas pra investir que ele vai botar o dinheiro dele ali naquele momento. Pô, eu tô começando meu negócio. Pô, eu não quero comprar aparelho de segurança. Eu sei daqui a 3 anos a Sindapa vai ter o payback dela. Eu fiz um contrato de 5. Porra, ótimo pra Claro. ti. Bom pra mim. Eu vou pegar essa grana e vou investir no meu negócio e eu vou fazer desse valor aqui 10 vezes, 3 vezes mais. É tudo uma questão de análise financeira, né? Análise do Financeira. negócio, análise financeira, tem que A tomada sempre de fazer. decisão ela não é simples. E todo negócio não é qualquer negócio, né? Mas aí eu queria voltar ali na parte da tua, Ah, a gente foi, né? da A gente tua vai, olha, a gente experiência. foi, né? Cara, A gente onde é que, foi longe. Onde é que a gente parou, Pamela? Volta. Vai, nos situa, por Isso, gentileza. da tua experiência dentro da Sindapa, eu quero saber qual é o teu papel, o teu dia a dia, o que tu faz lá dentro. Legal. A gente tava lá na questão de como é que eu Como é que comecei, né? Lá em isso. 2016. Então, 2016... Tava no ventre da mamãe. No ventre do negócio. Eu comecei trabalhando em Porto Alegre depois de um bom treinamento, né? Pesquisando muito sobre tipos de soluções, como é que faz escala. Eu não sabia o que era uma escala de funcionários, né? Um posto que vai trabalhar lá 24 horas por dia, como é que funciona? Né? Agora, pô, isso a gente já sabe de cor e salteado, mas na época eu tinha que pegar um caderninho. Eu tinha um caderno onde eu tinha anotado tudo sobre a empresa, porque quando eu ia fazer uma apresentação, eu treinava para um colega. Disse assim, ó, tu tem um tempinho? Eu quero treinar contigo, vou lá visitar um cliente. Eu quero treinar a apresentação que eu vou fazer para ele, porque a Sindapa vende a parte de gestão. Então, tu falar sobre gestão, por mais que eu tinha uma base da gestão financeira, aquela coisa toda, o conhecimento, a formação da administração, a Sindapa tem um método único, que é deles. E eu tinha que vender aquela metodologia, explicar aquela metodologia dentro da área de segurança, às vezes, para um gestor de segurança. Sim. E eu era verde, né? Eu tinha que... Ele sabia mais do E que ele tu. sabia mais do que eu, exatamente. Então, se ele viesse com uma pergunta mais aprofundada, com mais profundidade, eu tinha que, no mínimo, não gaguejar, né? Sim. Não gaguejar na resposta. Então, eu treinava muito para aprender o que era um negócio. Então, eu comecei prospectando depois de muito treinamento, depois de treinar muito, falando com as pessoas que eram os meus colegas e fazendo muita visita. Eu fazia prospecção ativa, ligava para muito. Eu visitei todo o polo metal mecânico de Caxias,
Eu visitei muita empresa em todo o Rio Grande do Sul, que não foi, na época não me surgiu muito êxito, assim, apesar de a gente já ter uma base de clientes bem forte na área da indústria, eu não conseguia converter essas vendas. Ok, tava tudo certo, né? Curva de aprendizagem, Sim. não dá pra se frustrar. Tomou alguns nãozinhos. Tomei vários nãos, né? É aquela história, o não eu já tenho. Sim. Eu vou lá em busca do sim. Isso é a vida do comercial, isso é mais não do que Claro, sim. é não. Sim. Sim. Vibra, né? Aquela coisa toda. É 23 horas e 45 minutos de não. de angústia, dor, para 15 minutinhos de alegria. É, mas Ficou- quando vem a alegria Ela recompensa, né? Claro. É porque todos aqueles nãos foram aprendizado pra que no sim tu tivesse preparado, né? Hoje eu ainda falei com... Ok, sim. Ontem eu falei com um cliente que me ligou e aí, por um ruído no negócio, eu falei exatamente a frase que a Pamela falou. Disse, a gente nunca perde, a gente sempre aprende, né? Por pior que tenha sido a situação, a gente vai aprender com aquele erro. A gente não erra, a gente aprende com o erro. Então, eu fui fazendo várias visitas. Eu disse assim, ó, vou me focar mais perto de casa, porque eu tinha muita perda de deslocamento. Eu imagino, ia a Caxias, 2 horas de viagem, aí prospectar em Caxias, aí passava o dia inteiro prospectando, aí 2 horas para voltar. Então, era um trabalho que ele era mais pesado, né? E não estava surtindo muito efeito. Aí, então, o que eu pensei? Tipo, vou começar a entrar em condomínios aqui na região de Porto Alegre, que é muito E tu difícil. tinha essa liberdade. Total. Terra arrasada. Tá. Não importa. Cara, eu tinha que fazer dar certo. Uhum. E eu não sabia por onde. Sim. Então, naquela situação, qualquer caminho me levava para algum lugar, né? Só que eu não podia ser uma metralhadora atirando para tudo que é lado. Sim. Eu tinha que ter no mínimo um alvo Uhum. para poder ser um pouco mais assertivo. Então, como as indústrias não estavam aqui na região metropolitana, elas estavam todas afastadas, para mim já era um alvo muito longe. Eu disse, eu vou ajustar minha mira, eu vou entrar na parte de condomínios. E aí eu comecei a trabalhar, tá, e agora como é que eu faço? Como é que eu vou penetrar condomínios? Como é que eu converso com esse Como cliente? é que eu chego nesse cliente? Primeiro, como é que eu chego, né? Aham. Conversar com ele até eu ia conseguir Quem dar é um o jeito. decisor? Mas quem é o decisor do condomínio? E o condomínio, a vida do condomínio ela é muito política, porque tu não toma... o decisor, olha como é difícil, o decisor não é o síndico. Porque o síndico tem o conselho, Uhum. que aí o conselho se reúne, divide e às vezes leva para todos os condôminos numa assembleia para tomar uma decisão. Então tu tem que convencer não só o síndico, mas convencer toda aquela comunidade numa reunião para todo mundo. Mas E ainda tu tem que treinar o síndico ou algum representante do conselho para na assembleia ele também ser o teu porta-voz. Sim, ele me vender. Porque sempre tem um cara na assembleia de condomínio. Cara, trabalhei com condomínio. É horrível. É difícil. E aí, tipo assim, a gente vai ter assembleia que vai decidir daqui a 1 mês. Aí daqui a 1 mês volta assim, ó, cheio de dúvida, com umas perguntas que tu pensa assim, cara, que momento que eles pensaram nessas perguntas? É que é muita gente tomando Sim. uma única decisão e daí São é muitas muito cabeças, difícil. né? Muitas cabeças pensando. Não, mas- e atrapalhando também. Total. Tá, mas não vamos falar mal dos clientes. Não vamos falar mal. Na verdade, eu gostei desse desafio. E aí o mercado condominial, ele atua muito com o síndico profissional. Uhum. Sim. Então o síndico profissional, ele é um cara de suma importância pro mercado condominial. Porque ele é um cara que é como se ele fosse o médico do condomínio, né? Fazendo uma analogia. Ele vai fazer as indicações, ele vai trazer as empresas que dão o melhor suporte para ele. Ele tem um nível de discernimento para tomada de decisão maior do que o condômino. Sim. Porque o condômino tem as suas responsabilidades, ele tem o trabalho dele, ele tá todo dia pensando nas coisas dele, não tá Uhum. pensando no condomínio. Por mais que ele faça parte do conselho ou seja um subsíndico, ele não vive o condomínio. Não, acaba pensando só quando tem reunião de condomínio. Ele até pode... Existem casos de síndicos, Não. os caras são do conselho, são Síndico condôminos mora- e são mais ativos, né? Síndico morador, assim, Existe. eles tem bastante, mas o síndico profissional, assim, para quem é prestador de serviço de condomínio, tu consegue ter uma conversa um pouco mais técnica com ele. Claro, toda a vida. Tu consegue fazer uma venda da marca, não do serviço, Sim. né? Do atendimento. Tu consegue ser o comercial dele. O síndico morador,
existem excelentes síndicos moradores, existem péssimos síndicos moradores, assim como tem péssimos síndicos profissionais. Não dá para botar numa caixinha de que o síndico profissional é maravilhoso e o síndico morador é horrível. Não. Cada pessoa Tem é capaz. uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, né? Tem síndico, eu conheci síndica moradora, uma mulher que ela foi fantástica de todas as gestões. Todo pedia renova, por favor, volta a ser a síndica, porque ela fazia uma gestão fantástica do condomínio. Ela cuidava como se fosse realmente a casa dela. Olhava linha por linha, número por número, gestão, pensando na... Porque o condomínio ele é um grande negócio, né? Sim. Ele é um CNPJ. Negócio, ele é um CNPJ. E se o cara não tratar ele como um CNPJ, morre, tu perde valor. Sim. O condomínio, ele perde valor. Pega um condomínio que ele não tem manutenção. Não tem a segurança, não tem o trato, limpeza constante, uma equipe de limpeza, zeladoria, cara, vira um mausoléu. Vira um mausoléu. E aí o cara que tem o patrimônio dele lá, às vezes o cara não entende isso, né? Que desvaloriza tudo, né? O morador, às vezes, ele não entende que, tipo, não vão pagar uma limpeza. Vamos contratar só uma pessoa na diária. Faz de vez em quando, Faz de vez em quando. Aí o condomínio vai criando uma crosta. Imagina, tu tá querendo vender o teu apartamento. O condomínio faz uma limpeza uma vez por semana. Aí vai o corretor oferecer lá, vai num dia que tudo tá uma sujeira o negócio. Sim. Cara, perdeu o valor. O cara, eu vou fazer uma proposta, mas assim, de 300 eu quero pagar 250. O condomínio tá abandonado. Sim, e não sei o quê. mesmo questão da segurança, né? Claro. Hoje em dia, acho que a principal questão que a gente olha quando vai comprar um imóvel é a segurança. No condomínio que eu moro, né? Falando da minha experiência. Da outra vez que a gente veio gravar o podcast, eu não tinha dormido direito, porque roubaram o fio do meu ar-condicionado. O cano ali, né? Pra puxar o fio de cobre. O cobrezinho. E no meu condomínio não tem segurança, só tem as câmeras e é remoto, né? Não tem ninguém ali. E aí, claro, é tudo isso, tem que ir pra reunião. E eu prezo, a minha família pelo menos, preza por essa parte, mais do que todo o resto. E aí é realmente aquilo, tu tá disputando com muitas pessoas e a gente tem um síndico profissional. Ele até disponibilizou as imagens, a gente falou, não, tem que mudar essa empresa aí de segurança, porque essas imagens não estão boas, a gente não conseguiu identificar ninguém. E aí, mais isso, né? A dificuldade ali no condomínio e o comercial é isso. Tu falou, a parte da indústria no início foi mais difícil pra mim, mas um outro público foi mais fácil pra te entrar no mercado e testar tuas habilidades ali no comercial. E bons parceiros também, né? Porque, bem ou mal, a gente trabalha muito com a nossa rede de relacionamento. Quando a gente faz um relacionamento, conheci o fulano que ele foi, me recebeu, comprou a ideia, gostou, entendeu? E ele tem a rede de relacionamento dele. Aí ele passa pro outro, que passa pro outro. E assim vai criando toda uma rede. Hoje em dia eu atendo vários síndicos profissionais. Tem cliente que me compra, né? Ele me liga e diz assim, eu peguei um condomínio agora, quero a tua opinião. Vem aqui fazer uma proposta para mim que eu quero a tua opinião. Eu quero a tua proposta. Claro que ele vai cotar com outros, óbvio, né? Ele tem que fazer esse trabalho. Não quer dizer que ele vai fechar comigo, mas ele quer a minha opinião. Sim, até nessa questão da comparação, a gente fala isso, né? Pra comparar a proposta. Tu precisa de alguém bom, que tu confia, pra te poder comparar com a de outras pessoas, que talvez, outras empresas que talvez não confia tanto. Então, eles realmente vão acabar te amando ali primeiro pela confiança que eles têm no teu trabalho, a qualidade que eles já conhecem, e ali eles vão até comparar preço e tudo mais, mas eles sabem que o que tu passar pra eles é a real, e é o que é real. atendimento, né? Atendimento também é uma coisa que conta muito. O cliente, ele quer ser bem atendido. Então, o meu celular, eu sempre falo pra eles, é ligado 24 horas. Se eu não te atender, é porque eu não vi ou porque eu tô ocupado. Mas eu vou te retornar. Sim. Então, não importa o dia, se é sábado, domingo, feriado, eu atendo sempre, não importa. Isso é bom. Eu não me importo. Eu digo assim, talvez eu não saiba a resposta pra ti na hora, mas eu vou saber alguém que sabe, porque a Sindap ela é uma empresa 24/7. A gente tem pessoas trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E no ano bissexto 366. Então a Sindap não para. O tempo inteiro. Não tem carnaval, não tem ano novo, não tem nada. Tem sempre gente trabalhando. Então meu telefone tá sempre ligado. Mas tu acha que ele toca? Toca de vez em quando. Não, tem também os atendimentos aí, o pessoal de... Tem toda a equipe operacional, né? Mas às vezes o cliente ele me liga por uma questão que não conseguiu contato, ou então não atenderam ele tá com muito senso de urgência. E às vezes tu consegue na primeira ligação. E se ele tá ansioso, ele liga pra mim. Não tem problema, eu atendo ele. E ele me passa o problema que ele tá tendo. Às vezes eu mesmo consigo resolver.
Às vezes não. Aí eu direciono para um coordenador, para um gestor da área, enfim. E aí os problemas se resolvem. Então o meu telefone é sempre ligado. E ele busca esse atendimento. Né? Ele compra, às vezes, pelo atendimento que ele tem. E aí, esse síndico que te liga, ó, tô pegando um condomínio, preciso da tua opinião, ele confia na solução que a Sindapa e o Wagner tem. Sim. Né? E aí tu vai apresentar, ó, essa aqui é melhor. Pode, como ele tem que fazer essa comparação de preços, chamar outros também para orçar, que também vão entregar uma solução, é essa equiparação de escopo, né, que ele vai ter que apresentar para a Assembleia. Sim. E às vezes, por isso que tu falou, o decisor não é o síndico, Não é alguém da Mas ele Assembleia. tem que ser o teu defensor lá. Ele na tem que ser o hora. teu defensor. exato. E assim, a tua ideia tem que estar bem construída também, né? Sim, total. O teu... E esse trabalho, ele é lento, Léo. Ele é lento. Porque assim, ó, vamos pensar no condômino, né? Chega numa assembleia, tu tem lá 4 propostas. Empresa A, empresa B, empresa C e D. O condômino que não tem base nenhuma de discernimento, qual vai ser o único... Qual é que Qual é o menor valor? Qual é de menor custo aí? É tudo essa. igual. É tudo igual. Ele vai pensar assim, é porteiro? É tudo igual. Aham. É portaria remota? É tudo igual. Não muda. Vamos ali, qual é? Ah, aquela ali é 5, aquela ali é 5.200, aquela ali é 5.800, aquela ali é 4.300. Vamos na de 4.300. É a mais barata. E tá tudo errado, porque tu não pode ver preço. Preço É um dos fatores. é um não dos são fatores. todos, né? Qual é a solução que está sendo empregada? Qual é o serviço que está sendo entregue? Né? Uma portaria remota que tu tem no teu condomínio. A portaria remota, ela é um produto que está muito forte no mercado. É portaria remota ou é porteiro eletrônico? Acho que é porteiro eletrônico. Tem assim, ó, nomenclaturas de mercado, né? Eu Portaria não sei. virtual, portaria remota, porteiro inteligente. Não é. São só o sistema de monitoramento e aí Uhum. eles ficam cuidando, eu acho. E demoraram uns Não. 2 dias pra me enviar as imagens. Não. das Isso é outra Não, coisa não que vamos falar mal da concorrência. Não, Não, vou falar eu não mal sei do- que empresa é, eu não sei nem que empresa é. Tá. Então Também vamos falar mal. não sei também qual é o ruído ali entre o síndico e a empresa, não sei, né? A gente tem vários processos, né? Porque Sim. tu precisa pedir pro síndico, o síndico precisa pedir pra empresa, não é Mas isso diretamente o condômino. Mas até tem a Lei 13.709 de 2020, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as câmeras do condomínio, elas têm que ter um cuidado muito grande com aquela imagem que tá ali, né? Sim. Porque ali tu tá gravando tudo que acontece Tudo, no é. condomínio. Então não pode simplesmente um condomínio chegar, preciso das imagens do que aconteceu lá na garagem porque bateram no meu carro. Isso. Ok, meu querido, bateram no teu carro? Tudo bem. Mas quem é o representante legal do condomínio? É o síndico João. Ok, o João tem que solicitar essas imagens que vão ser disponibilizadas para o João. Né? E aí ele esse processo assina demora. até um terminho, né? Assina um termo ali dizendo, eu me responsabilizo por essas imagens. Porque senão cai isso pelo responsável da segurança. Sim, tem Então todo tem um... uma São questão- vários procedimentos que a gente acaba não conhecendo. Sim, tem que ter, né, Pamela? Sim. E outra, quer ver, aí voltando na questão do 24 horas, né, que tu falasse ali. O mercado vende, às vezes, o cara fica olhando 24 horas para as tuas câmeras. Quase humanamente impossível, né? Pensa numa televisão dessa aqui, ó. Tem lá suas 70 polegadas. Que ela tivesse ali 50 câmeras. É um mosaico de umas câmerazinhas desse tamanho. Se nós, aqui sentados, olhando para essa TV com 50 e tantas imagens, a gente ia ficar aqui e daqui a um pouco, eu tô olhando aquela imagem lá. Eu olhando lá, eu não consigo ver o que está acontecendo lá embaixo. Ó. Sim. É humanamente impossível tu conseguir fazer isso. E tu imagina, assim, ó, se é uma empresa médio porte, que atenda 15 condomínios, e nesses 15 condomínios eles tenham 10 câmeras. São 150 câmeras. 10 câmeras é o mínimo do mínimo, tem muito mais. Então tu imagina o cidadão que tem 3 pessoas olhando, ele não vai ter um para cada condomínio. É óbvio que não, o custo não ia se pagar. Sim. Então não existe essa história do ele fica olhando 24 horas. Não tem como. Então aí entra a tecnologia, né? A inteligência artificial que geram alertas para o operador, que ele não precisa ficar olhando. Né? Então tem essa, mas cada projeto é um projeto diferente. Projeto, e aí vai do que o valor que o cliente quer disponibilizar para investir. Sim, e da necessidade dele. E da necessidade. E aí existe
uma matriz de suportabilidade de risco. Aí falando de gestão de riscos, né? Por que o cliente vai investir lá, sei lá, em valores hipotéticos, R$100 mil numa solução, sendo que no histórico daquele local, né, condomínio, empresa, enfim, nos últimos 10 anos, teve furtos de pequenas coisas. Furtaram uma linha de ar-condicionado, furtaram um extintor de incêndio, furtaram uma bicicleta dentro do condomínio que custa, sei lá, R$3 mil, R$4 mil, sei lá, R$5 mil. É uma bike que vale a R$10 mil. Mas se tu diluir isso no tempo... O investimento, né, de lá R$100 mil, de repente não justifica tu botar todo esse investimento pro risco que tu tá querendo tratar. Sim. Né? Isso tem que ser avaliado também. E vocês fazem essa avaliação? Sim. Ou o condomínio tem que chegar com essa... Ou a empresa? Esse é um produto que a Sindapa vende, né? Que é a gestão de segurança corporativa. A gente faz toda essa análise. A gente vende um projeto. O condomínio nos compra essa análise e a gente olha todos os pontos do condomínio. Item por item, risco por risco, avalia cada risco. Né? O risco... Existem vários riscos, né? Risco de afogamento, risco de furto, risco de roubo, risco de sequestro, risco de incêndio e por aí vai. Tem uma infinidade. Um condomínio pode ter 15 riscos envolvidos. Nossa, e para cada risco desse, tu tem que ter mitigadores de risco para fazer com que o potencial do risco diminua. Aí essa matriz de suportabilidade, a gente tem impacto versus probabilidade. Qual é a probabilidade de acontecer? É pequena, é média, é alta, é muito alta. E se acontecer, qual é o impacto daquele risco? Vamos lá, vamos botar uma situação que fica bem clara assim, para a gente visualizar na nossa cabeça. Né? Uma piscina de um condomínio. A piscina está lá sem nada, é só uma piscina. Qual é o risco de uma criança, de um animal, alguém cair naquela piscina e não saber nadar e se afogar? É muito alto. Aí eu começo a criar mitigadores. Eu coloco uma boia. Já é um mitigador. Então pode vir uma pessoa ver se toca a boia. Colocar um gradil em volta da piscina. Então tu criou mais um mitigador. Então tu diminuiu a probabilidade de uma pessoa se afogar ali. Aí a piscina fica fechada em tais horários. Coloco uma câmera com vídeo analítico, faço um algoritmo em volta da piscina. Se algum objeto se mexer ali, alerta o porteiro. Tenho mais um mitigador. Então já fiz infraestrutura, já fiz tecnologia. Qual é o processo agora? Se acontecer tal situação, o porteiro tem que acionar o zelador, que tem que acionar a pessoa externa, tem que acionar os bombeiros. Ele tem que ter um processo de saber o que fazer, ligar para quem? Para ele não colar as placas, que a gente fala, né? Para ele não entrar em colapso. Sim. O que trava. Tem tanta coisa pra fazer. Dá o piripaque do Chaves, né? Sim. Trava ali. Ele não pode travar. Então ele tem que saber o que fazer em determinada situação. E isso para tudo. O porteiro, ele tem ali as funções de controles, né? Tratamento do visitante. Ele não pode sair de dentro da portaria, mas ele tem várias funções muito importantes ali do porteiro presencial. E assim como o porteiro remoto. O porteiro remoto, quando chega uma pessoa na frente de um condomínio, ele precisa tratar quem é aquela pessoa, para onde ele vai. Né? E antes de abrir aquela porta, ele tem que ter um processo por trás. E esse processo, quem diz que pode ou não pode, é o cliente. A análise de risco tem uma frase que é assim, o risco, né, o apetite ao risco, ele é do cliente. Então, se a gente recomenda, né, como empresa de segurança, não pode, que a gente estava falando sobre os motoboys, não pode entrar motoboy. A gente recomenda que não entre ao condomínio. O condomínio desce, retira a sua encomenda, não passa volumes e não se expõe ao risco. Então tu passa o teu alimento, a tua encomenda, paga e ele fica do lado de fora, do lado de dentro. Aí o condomínio diz assim, não, aqui no nosso condomínio eu quero que ele entre porque eu recebo em casa, eu tenho essa conveniência, eu não vou descer de chinelo de dedo. Ok, o risco ele é do cliente. Sim. Essa exposição a risco, esse apetite a risco, ele é do cliente. Total. Exato. Sim. Tu vai tanto questão da análise financeira, também o que tu é disposto, às vezes a cultura do condomínio. Não, aqui sempre se entrou o motoboy e tá tudo certo. Mas é um risco que ele tá assumindo, né? A recomendação de vocês é
A que é mais adequada para o espaço dele. Para aquele projeto, né? Para aquele projeto. A gente vai recomendar sempre tudo, né? O que a gente vai colocar de... Tem um projeto que a gente fez de um grande condomínio que a gente recomendou que usasse câmeras térmicas. Porque era uma área... Tem muita área de preservação permanente, as APPs, que por mais que tu queira colocar sensores... Existe hoje... A tecnologia está super avançada, né? Então, tem umas que são as minas terrestres. Mas, vai explodir? Não, ela é um sensor sísmico que tu coloca ele no chão e tu detecta caso alguma coisa passe em cima, tu sabe onde é que passou. Então, existe esse tipo de solução. Só que até tu saber o que é, tem que deslocar uma pessoa para lá para fazer o tratamento e aí tem a exposição do vigilante, que pode ser uma situação de risco. Se tu tem uma câmera térmica, tu consegue ver que é uma pessoa à distância. Já vê, não, é só um animal. É só um animal, é um guaxinim, passou ali um bichinho de pequeno porte, né? Então a câmera térmica é um baita de um recurso. Só que ele é um recurso hoje ainda muito caro. É que nem antigamente a questão da biometria digital, né? O dedo e o facial. O digital, ele ficou mais acessível, as pessoas tudo compraram. Não precisa mais usar a tag, o chaveirinho. Tá, digital. Todo mundo. Aí veio a pandemia. Ninguém mais queria colocar o dedo na digital. Como é que eu vou botar meu dedo? Vou me contaminar. Nossa. Vou morrer. Aí ninguém queria, porque era álcool, era luva, né? Máscara. Sim, aí trocou de vários... Aí, sim, o que vai se fazer? Ou volta a tecnologia ou avança. Aí muitas pessoas avançaram para biometria facial. Porque tu não precisa mais colocar o dedo. Né? Então, passou, o leitor facial ele reconhece em 0,2 segundos uma face cadastrada. Então, é um recurso que está sendo muito utilizado nos condomínios hoje. Condomínios, empresas, escritórios, todo mundo. Né? Aí tu faz um controle de acesso pela biometria facial. Então, o apetite a risco ele é sempre do cliente. A gente vai sugerir tudo que puder sugerir. Do bom e do melhor. Vai do econômico financeiro se é viável ou não colocar aquela solução. Nós recomendamos. Né? O médico vai dizer assim, o médico te dá o tratamento para tua doença. O melhor para ti é isso. Esse aqui é o remédio que é o melhor. E existe esse aqui que é o genérico, tu pode utilizar esse aqui, vai talvez fazer um mesmo efeito ou não. Né? Vai do paciente... Na questão da análise de risco, eu mitiguei 100%. 100% não, né? Mas assim, 80, 60, 30, 40... Tem essa métrica para passar pro teu cliente. Tu sempre maximiza digamos, o tratamento, diminuindo a probabilidade. Tá, e uma tu dúvida nunca zera. Uma dúvida nunca aqui. Zera. Voltando naquela parte do síndico que pediu, vai fazer a comparação de preço. Tu baixa o teu escopo de trabalho para te equiparar às demais propostas? Depende. É uma ótima pergunta, Leonardo. Eu sei, ótima pergunta. Sou é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Eu e o Jô Soares aqui, ó. Às vezes não vale a pena, e aí eu converso, perder a venda? Eu converso muito com o cliente. Às vezes acontece de perder a venda. O cliente ele insiste na solução, ou às vezes ele está até inclinado para um outro fornecedor, né? Mas a gente sempre orienta o cliente para as melhores práticas. Por que hoje ele vai comprar um leitor de tag, ter o custo da tag, é um equipamento que tem problema, que tu tem que trocar a tag, tu perde tag. É uma função, a logística de recadastrar a tag. Por que tu vai entrar com uma solução dessa que ela é um pouco mais barata, sendo que hoje tu já pode entrar com um leitor facial? Por um custo um pouquinho maior. Quando tu fala em condomínio, vamos lá, tu divide... O custo é da aquisição inicial do aparelho, porque depois... A gente Tu não tem o custo da tagzinha constante, né? Não e é até constante. de diluir ali, né? Normalmente condomínios são muitos moradores. Sim. Então... E o condomínio, ele paga, geralmente, vamos lá, tem negócio, tem condomínio que dá a tag pro condomínio. A primeira tag o condomínio paga. A próxima é por tua conta, vai debitar lá no teu boleto do DOC do condomínio. Até vir a tag nova, até exato, demora. Então vai muito de cada solução. Tem casos que a gente, tá ok, é o teu desejo, ok, a gente reduz ali, entrega a solução conforme tu quer, né? Desde que respeite o mínimo aceitável. Não dá para tu chegar num cliente e dizer assim, é mão de obra humana, esse aqui é um escopo pelo teu produto, pelo teu cenário, que é um produto de alta atratividade, e ele quer trabalhar com porteiro. E a gente recomenda, tem que ser com vigilante. Por causa do risco.
profissões diferentes. Profissões diferentes. Tem a legislação da vigilância. Às vezes o cara não entende que... Ele não entende, ele acha que o porteiro pode fazer as funções do vigilante. E por uma questão até de proteção jurídica de ambas as partes, do cliente e da Sindapa, a gente diz, não, essa função a gente declina mesmo. A gente não faz negócio. Sim, porque é um crime, tu tá botando o cara com um cargo diferente do que ele foi contratado, mas depois para tu tomar um processo trabalhista, o condomínio toma uma lapada das mais bonitas. Sim. Aí vai lá o síndico, fiz uma excelente negociação. Botei um cara, trouxe aqui, e aí amanhã depois toma o... Acontece muito. Toma um processo trabalhista e aí... Acontece muito, Leonardo, Nossa. muito. A Sindapa já demitiu o cliente. Sim, cara, é muito bom. Legal, né? Mas é que não é por uma questão de... Sim. Não é nem... De valores ali. É que assim, às vezes o cliente, ele não tá entendendo a tua solução, ele também não tá querendo a tua solução. Quer ver, ó? Vou trazer um exemplo, um cenário real. Assim, teve um cliente que a gente fez uma venda, um escopo gigante, difícil de atender. A gente tinha um planejamento, aí entrando na questão da metodologia do PDCA, tem um planejamento, controla, dirige aquela situação e analisa as informações. Não tá legal, não tá dando certo, não deu o primeiro mês, não deu o segundo mês, não deu o terceiro mês, vai pro cliente. O planejamento não tá legal. A gente tem que mudar alguma coisa para fazer direito. Mas sempre foi assim. A Sindapa não tem síndrome de Gabriela, né? Aquele eu cresci assim, eu vivi assim. Não dá. A gente tem que mudar alguma coisa para fazer dar certo. Se não deu certo, analisou 3 meses e a operação não tava redonda, não tava ficando legal, tem que mudar alguma coisa. E aí a gente fez a primeira reunião, o cliente não aceitou, a gente tentou de novo, fez algumas mudanças internas para adequar, não deu. Chega no cliente e diz, olha, ou muda, ou para nós não faz sentido. Para nós não é um bom negócio trabalhar do jeito que tá, porque pesa muito para o nosso funcionário, para toda a equipe, porque tu tem que te comprometer de entregar um trabalho de extrema qualidade, tem que ser bom, e tem que ser bom para os dois lados. Se não tá bom, é melhor tu chegar no cliente e ser transparente. Olha, não tá legal, do jeito que a gente está trabalhando não dá, a gente precisava aumentar ou melhorar aqui ou ali. Se vocês não estão disponíveis, a gente abre mão. Claro, tu não tá conseguindo dar uma entregar carta, o mínimo que tu tá proposto a entregar e sempre. não é porque a empresa é ruim. É porque aquela operação não comporta aquele cenário. Sim, comprou ele é algo aquém, muito menos. Sim, ele é aquém do que eles precisam. Né? Tu querer lavar uma casa com uma esponjinha mas só com uma Scotch Brite, assim, não tem como. Tu ficar ali o tempo inteiro, precisa de uma máquina, né? Claro, vou lavar o piso de um condomínio. Tá, bota um funcionário com uma esponjinha. Não tá, Uma escovinha de dente para lavar rejunte. Não faz, né? Tu tem que ter um trabalho, assim, tu tem que ter a máquina correta, a mão de obra correta, a quantidade às vezes, correta. O visitante ou o morador se zanga ou fica... é muito burocrático para entrar dentro do condomínio. Cara, graças a Deus. Bem isso aí. Que tipo, bom, o pessoal né? se zanga porque, eu tenho que dar, toda hora tem que estar dando o telefone do fulano, o CPF, o RG da pessoa. É tudo burocrático. Cara, que bom, né? Um cliente me ligou sábado, mandou uma mensagem, um áudio, pé da vida. Brabo. Que é um absurdo, porque eu tô fazendo uma festa, porque meu visitante foi trancado, ficou um tempão. Eu extremamente preocupado, né, de o que aconteceu. Todos os atendimentos, assim, quando é um atendimento à distância, são gravados, imagens, áudios, tá tudo gravado. Direto fui lá no nosso líder de operação, era de noite, num sábado, falei com ele, cara, condomínio tal, assim, assado, investiga pra mim, olha os áudios, vê o que tá acontecendo, pelo amor de Deus, mandei um print da conversa pra ele e disse, cara, isso é preocupante, porque se realmente for uma falha nossa, impacta, né, porque o cliente chega lá reclamando, chega falando, e aquilo se propaga até às vezes na festa, que porcaria essa empresa que tá acontecendo, que porcaria que tá acontecendo, né, por que esse atendimento é tão ruim? Aí eu fui buscar os históricos, aí o nosso líder lá, o operacional, me devolveu. O visitante ele deu o apartamento errado, aí o procedimento do condomínio é pedir o documento para acessar o condomínio, ele se negou a entregar o documento. Por óbvio, ele ficou na rua esperando.
Sim. né? Ele ficou aguardando. Então, Sempre tem uma até a equipe lá descobrir qual era o apartamento correto, porque eles fazem o trabalho ativo, né? Eles foram lá atrás, vamos ver de qual quem é esse cara. Sim, ele não Quem imagina é esse visitante? que ele tá no salão de festa, não é porque ele tá com um presente na mão que ele vai no salão, Não. né? Ele pode ir na casa de alguém. Exato, e o nosso atendente não tem essa informação. E ele foi lá, buscou a informação, aí eu dei a devolutiva pro cliente. Ele disse assim, muito obrigado pelo retorno e peço desculpas pelo transtorno, porque realmente foi uma confusão, né? E esse atendimento é que faz a diferença. Faz a diferença. Toda a diferença. Faz a diferença. Principalmente naquilo que tu pensou assim, se ele tá numa festa, tem outras pessoas que ele vai... Por óbvio. E até na experiência do cliente, né? Em algum momento ali numa reunião, no condomínio, vai comentar com alguém, com algum vizinho, alguma coisa. Não, pode ligar, aconteceu alguma coisa. Não, liga lá que quando eu liguei, eles me atenderam na hora. Né? Isso se propaga e é o melhor marketing, né? É o melhor marketing. E o contrário é verdadeiro, né? Às vezes até mais potencial, né? Do que o positivo. Que a galera gosta de falar mal. Falar mal é muito mais é muito mais legal, emocionante. Não vou dizer que é legal, né? Vou dizer que é emocionante. Rende muito mais assunto. Rende muito mais assunto, Eu né? adoro. Notícia ruim vende boa, né? Vende mais, né? Mais, exatamente. Falar bem é mais... Mas o Wagner, a gente foi para um outro caminho, né? Onde é que a gente tinha parado em algum momento da conversa? A gente parou na parte que ele começou... Em 2016. Ele tava indo lá ele tava indo pro Praia de Belas, né? Era mais ou menos. Praia de Belas, fazendo entrevista, mas isso eu passei. Eu falei que eu fui lá, fiz os testes, fui aprovado, iniciei. Exatamente. Eu não fui tão desvirtuoso assim. Isso, a gente falou um pouco ali da parte das vendas, mais da tua atuação. A gente falou um pouco nessa questão que seria legal a gente se aprofundar. A gente pode fazer uma... Vamos voltar um pouco. Vamos. Onde é que é? Voltar bastante. Não, eu adorei a parte do síndico. É um perfil de cliente. Eu acho que a gente entrou nessa linha de síndico justamente que tu tava prospecções. Nas prospecções. Exato. Mas aí vocês atendem todo tipo de empresa. Todo tipo de empresa. A empresa que precisar do serviço da Sindapa todo tipo de cliente, CPF, e aí, CPJ. Como é que a pessoa faz pra chegar ali nesse caminho de como tratar vocês? Ela entra em contato com o comercial, tu vai atender, qual é o processo que ela vai passar? É isso que eu gostaria de saber. Sindapa tem nosso site, né, onde a gente tem ali todos os nossos canais de comunicação, www.sindapa.com.br, Sindapa com C. A gente tem os nossos canais nas mídias também, né, na parte do LinkedIn. A gente tem o Instagram também da Sindapa, que é grupo, _Sindapa. Todos eles vão te direcionar para uma área de atendimento. Se cair no nosso receptivo, a gente trata essa informação, procura entender o que o cliente sabe, deseja e passa para alguém do setor comercial. Ou cai em mim, ou cai no Thiago, cai em alguém da área comercial. A gente tem, a Sindapa, nós temos 16 escritórios no grupo, né? A Sindapa, ela é uma das maiores empresas do Sul na parte de monitoramento de alarmes. A gente tem mais ou menos uns 16 mil clientes atendidos. Nossa. Mais ou menos 1.500 funcionários. Então, é uma empresa de grande porte, né? É uma empresa registrada na Polícia Federal, então a gente pode trabalhar com a mão de obra armada, né? Então, isso não são todas as empresas que têm. Isso é difícil conseguir esse registro na Polícia Federal, por isso que não são todas as empresas que têm. Empresas de portaria não tem nenhum pré-requisito legal. Empresas de vigilância, que estão debaixo da Lei 7.102 de 83, essas sim, elas precisam seguir todo o rito dessa legislação para poder ter um registro da Polícia Federal para trabalhar com a segurança privada. Porque segurança privada, somente empresas de vigilância. Portaria não faz segurança. Porteiro não é segurança. Porteiro não faz segurança. Ele faz controles, ele faz acompanhamentos, ele faz verificações, mas ele não faz vigilância. Então tem funções, a gente falou um pouco tempo ali, né, sobre as funções do porteiro e vigilante. O vigilante, ele pode fazer uma abordagem numa pessoa dentro de um condomínio, dentro de uma indústria. Ele pode fazer uma ronda ostensiva, né, num pátio, porque ele tem uma exposição a risco, que ele tem uma formação por trás que permite que ele faça isso. O porteiro não. Sim. O porteiro, qualquer pessoa pode ser porteiro. Vigilante tem que ter passado por uma escola de formação de vigilante, que é registrada também na Polícia Federal, que fornece uma certificação, que é a Carteira Nacional de Vigilante, que é a CNV. Então,
condomínios que dizem assim, ó, mas o segurança não sei. Ele era segurança ou ele era porteiro? Ele era porteiro. Ok, então ele nem pode sair de dentro da guarita. Sim. A guarita é o local dele. O máximo que ele pode fazer é monitorar as câmeras do condomínio e se ele ver alguma situação, ele comunica, né? Comunica ou um apoio externo da empresa ou polícia militar, né? Serviço de segurança pública, bombeiros, saúde. Sim. Ele pode fazer os chamados, né? Então tem que separar um pouco essa questão. Isso é muita dúvida que existe no mercado sobre isso, né? Do porteiro e vigilante. Uhum. Sim, eu não conhecia. Eu também desconhecia. Normal, né? Muita gente desconhece essa questão do vigilante. A gente tem, dentro da página da Sindapa, tem o blog do presidente. E ele faz bastante artigos da área da segurança. Tem um último artigo que ele escreveu que é sobre a sensação de segurança. Porque a sensação de segurança ela é individual, né? Uhum. Eu tenho a minha, a Pamela tem a dela e o Leonardo tem a dele. Por quê? Porque a minha experiência de vida pode dizer assim, ó, eu me sinto muito mais seguro se eu tiver um monte de câmera aqui, um monte de tecnologia, porque eu gosto de tecnologia. Eu adoro tecnologia, então pra mim vai me trazer muito mais segurança. Já de repente a Pamela, a base dela é humana, ela disse, não, eu quero ter um vigilante, eu quero ter um cara gigante, um 2x2 aqui, que eu vou me sentir muito mais segura. Então a sensação de segurança, ela é individual. E ele tem todo um artigo que é bem legal, até convido todos os ouvintes que acessem o site e leia esses artigos que tem muita base de informação é para ali. Tomada de decisão na hora de contratar alguém. Vou Exato. ver que quem vai levar para as reunião, empresas? vai apresentar a proposta. Esse artigo aqui mostra exatamente esse ponto, fulano, que tu tá levantando. A sensação de segurança. E isso é uma coisa de se debater com a Assembleia. O que é segurança para nós, condomínio? O síndico vai levar para a Assembleia. O que é segurança para nós? E aí isso vai levar para os concorrentes. Exato. O condomínio determinou que segurança é ter gente aqui. A segurança, ela é por essa sensação de segurança, as empresas, via de regra, se tu for olhar o mercado assim, da segurança, são constituídas por ex-policiais civis, brigadianos, alguém da segurança pública, né? Ele sai, ele faz a exoneração ou dá a baixa, né, da função ou se aposenta. Sim. E abre uma empresa de segurança. Que foi o caso do Carrefour que ela teve uma vez, do cara que... Aquele caso foi bem grave, né? Foi bem grave. Muitos, né? Muitos casos que acontecem, assim, que são populares. Totalmente, pessoal totalmente despreparado. E aí eles fazem tudo no achismo, né? Isso, eu acho não tem o treinamento. Não tem... Sabe nem as normas aqui, Porque para trabalhar na segurança pública é diferente de trabalhar na segurança privada. Ali na parte de vigilância. É que às vezes tu já recebe a informação, né? Tu não precisa ser o detentor dessa informação da norma. Tu sabe que tem que seguir alguma norma quando tá lá. Não o que é a norma, o que essa norma impacta. Uhum. Né? Tu não precisa pensar muito quando tá na execução. Eu acho que é essa a minha análise, entendeu? Quando tu é um cara que é brigadiano aposentado, na época tu executava. Tu não pensava, tu não era gestor daquilo ali, entendeu? Via de regra, dentro da segurança privada, quem forma, né, nessa área, geralmente ele quer correr atrás de bandido. E o que a gente, na área da segurança privada, o que menos quer que faça é correr atrás de bandido, para trabalhar com prevenção e não com reação. Isso. Né? A gente tem que trabalhar sempre no preventivo. É fazer tudo para não acontecer. Inibir a ação de quem quer fazer algo... Plano de segurança. Mitigar risco. Mitigar riscos, fazer plano de segurança, fazer plano de emergência. E aí, se acontecer, o que fazer? Né? Tem que saber. Então, as pessoas, quando contratam uma empresa pequena, né? Não é regra, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso não é regra. Mas às vezes é a realidade da pessoa, consegue entregar. Isso. A base de conhecimento que ela tem é o que ela permite, né? Fazer uma analogia. Quando tu vai consertar um carro com um funileiro, o cara cobra 1.000, o outro cobra 2.000, o cara cobra 3.000. Vamos fazer no de 1.000. Ele vai fazer com o conhecimento que ele tem. Não é que ele vai fazer errado. Ele vai atingir o máximo dele com o conhecimento que ele tem. Então, quando tu pegar o carro e olhar lá... Jesus! E o cara fez o melhor trabalho dele. Aí tu diz assim, faz de novo. Ele vai tentar fazer de novo.
Mas ele não vai conseguir, porque é o máximo do conhecimento dele. Aí tu vai lá, gastou, e vai gastar de novo. Aí tu leva lá pro de 3 mil. Aí o cara vai dizer assim, pá, vou refazer a cirurgia, né? Vai começar tudo de novo. Aí ele vai lá, limpa a peça, pina, vai, vai lá, Não, e deixa o carro como de zero. 3 mil, pra ele consertar, ele já comprou mais... cobrar até mais, Já comprou mais 1.000. Às vezes. Então, a base de conhecimento de uma empresa pequena, às vezes, ela é condizente com o valor que ela cobra, né? O preço que ela cobra. Sim. E ele tá entregando o melhor dele pra ti. Tá entregando o melhor. Só que Exato. o melhor dele é limitado. Exato. E aí lá, quando tiver uma intercorrência, tiver algum problema Só que todo mundo precisa começar, né? Claro. E aquela coisa que a gente comentou no começo, no começo ali da conversa. Vocês estão há 10 anos com um cliente. Quando vocês começaram, a limitação de conhecimento de vocês era uma. Uhum. Veio novas Evolui tecnologias, muito, claro. evoluiu o seu sistema de segurança. Imagina se a Sendap tivesse parado no tempo. Não para. Né? A gente não se pode o cara, parar. se o CEO lá, o presidente, não quisesse, não buscasse novas soluções, não inovasse e ficasse parado no tempo, esse cliente, por mais que seja o melhor atendimento dele, ele ia ser inferior ou ia ser Ele ia ser impactado por outras soluções Exato. mais novas. Né? mais novas. E aí tu não ia ter core para atender esse cliente. E aí tu ia perder a conta. Sem dúvida. Né? Então, assim, por mais que a pessoa esteja começando, mas que tenha a mentalidade do crescimento. Sim. Tu tem essa limitação de conhecimento, mas, cara, tu vai aprendendo, tu vai investindo, tu vai ampliando o teu negócio. Se antes tu tinha um olhando para as telas, bota 2, sei lá, enfim, melhora a tua tecnologia. E assim tu vai crescendo, né? Porque tu pode começar pequeno, mas que tu tenha a mentalidade do crescimento. É legal a questão da tecnologia, né? Eu sou hoje supervisor comercial de tecnologia, que é a Sindapa, a questão do atendimento remoto. A Sindapa, ela tinha o desejo. Achei que tu vendia. Ela tinha o desejo de ter o produto, né? Porque era um produto que estava sendo muito falado lá em 2016. Portaria virtual, como é que é isso? Como é que faz isso? E se lançou o desafio, né? Cara, a gente precisa ter esse produto. Como é que a gente vai fazer para ter esse produto? Aí foi uma das coisas que na época eu disse assim, se ninguém vai fazer, eu vou fazer. E o mercado de Porto Alegre estava comprando esse produto. Ele era um produto que tinha um ticket de médio legal, só que era muito complicado de fazer a princípio, né? Então eu fui buscando novas tecnologias. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço a comunicação? Muitas dúvidas. Tanto do operacional, da tua parte, como também o cliente, né? Total. Assim, base zero. Aí fizemos um trabalho muito forte. Eu acabei conhecendo algumas pessoas de mercado, aprendi um pouco na época lá sobre o que era, como é que funcionava, e aí a gente conseguiu o primeiro cliente, que era um construtor, e disse, preciso entregar o condomínio com uma portaria virtual. Show de bola, deixa que a gente faz. Batemos no peito e fomos lá fazer. Fez, mas só deu M. Horrível. A gente perdeu o cliente, eu acho que em uns 6 meses. Um horror, Léo. Sério, eu brinco que eu saí com as 2 pernas quebradas, os braços roxos, olho roxo, faltando dente. Tomei um pau. Eu atendia no domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Dava problema nos piores horários. Era um horror, um horror. Atendimento era ruim. Aí de tem coisa errada, né? Aí o segundo cliente, eu disse assim, só vamos vender depois de ter uma estrutura muito bem pensada. Vamos pesquisar como é que faz esse negócio e onde é que a gente errou. E nesse meio tempo eu conheci um síndico profissional que foi muito importante, inclusive eu almocei com ele hoje, que eu disse assim, eu preciso entender as dores, o que tu sente como síndico e as empresas que tem no mercado, o que elas te entregam e como elas te entregam. Tu me diz como é que eu vou dar um jeito de fazer. E aí eu fui pensando, pesquisando, aí eu melhorei processos, eu me reuni com a equipe operacional. Aí um dos erros que a gente cometeu era, a gente tinha já uma base de atendimento 24 horas, que era de monitoramento de alarmes. Só que essa mão de obra não estava preparada para atender um condômino. Porque o alarme monitorado é um procedimento. E o procedimento que eles fazem para o alarme está 100% correto. Só que para o atendimento do condômino, que tem que ser uma coisa mais pessoalizada, mais cordial, não funcionava com eles. Então a gente já pensou, ok,
Fazer com a equipe de atendimento de alarme não tem como. Vamos criar um atendimento isolado só para atendimento remoto de condomínio. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi estruturar a parte tecnológica dentro do condomínio. Porque o condomínio, quando ele tem um atendimento remoto, pensa assim, ó, tudo que acontece no condomínio tem uma automatização. Então, para eu abrir uma porta, eu abro à distância. Não importa onde eu esteja, se eu estou em Santa Cruz ou eu estou na China. Eu abro aquele condomínio à distância. Então, eu tenho que mandar comandos, eu tenho que bater relé, né? Fazer abrir uma fechadura lá na porta do condomínio, me comunicar por voz e ver o vídeo. Então, eu tenho 3 guarda-chuvas da portaria, que é a comunicação, o vídeo e os comandos. Isso tem que funcionar 24 horas. Não pode parar. Se faltar luz, não pode parar. Se cair a internet, eu tenho que ter redundância. Então, para tudo tinha que ter redundância. E isso no primeiro projeto não tinha se pensado. Então, o portão de garagem, eu não posso deixar ele inoperante se faltar luz. Eu preciso ter no-break para o portão de garagem. Eu preciso ter no-break para as câmeras. Eu preciso ter no-break para o sistema. Eu preciso ter no-break para a comunicação. Tem que ter redundância de todos os meios. Então... Só a primeira experiência me fez melhorar. Doer na carne. Tá, mas uma coisa que eu notei é que tu era comercial. Comercial. E aí, tu sentiu na pele ali, tu fez a venda, a Sindapa te deu o ok para fazer a venda do produto, vocês acharam que estavam previamente preparados. Uhum. Wagner, a gente tem toda a tecnologia aqui e a gente consegue fazer virtualmente. Mas não era uma portaria virtual, né? Se não tinham se preparado, não aumentaram o efetivo, não trocaram o efetivo. A mesma pessoa que fazia um serviço começou a fazer outro serviço. Gente tentou trocar a roda com o carro andando. E a questão de tecnologia, adaptaram a tecnologia para aquilo. E também, assim, então, quando tu, comercial, precisava vender um produto, a tua empresa, que tem uma cultura de crescimento, comprou contigo e o comercial melhorou o processo operacional. Sabe que tem muita empresa que ela briga, né? O comercial não se mete, só vende. Tá errado. Entendeu? Isso que me chamou a atenção, porque tu teve a autonomia de voltar para a empresa e hoje, galera, vamos melhorar novo, aqui, né? Entende? Porque tem um comercial que não tem liberdade na empresa de, eu preciso atender melhor esse meu cliente e o mercado tá vendendo isso. Tá errando, né? Vamos fazer isso aqui. Aí o cara, eu faço isso aqui há 40 anos, vai vender. Tu consegue vender. Cara, tu consegue vender, mas essa questão da voltar e fazer a melhoria do PDCA, tu ter melhoria contínua, faz toda a diferença para quem tá na ponta, para quem tá na rua vendendo. A gente recebe os feedbacks direto do cliente, né? A gente ouve a dor do cliente, então a gente chega com a dor do cliente para ser solucionada. Então o comercial, se ele tá trazendo uma demanda que é uma dor de quem compra, cara, resolve a dor de quem que tá comprando, né? Sim. Trata aquela dor de alguma forma, traz soluções. E melhora? Melhora o teu processo. Exato. Vamos pensar alguma coisa assim. Tivemos esse problema, o que a gente pode pensar de melhoria? Tem muita empresa que não tem esse processo de melhoria, né? De pesquisa e desenvolvimento. Que, cara, para vender, para tu continuar vivo no mercado, é extremamente importante para as empresas, né? Sim. Então, quem tá na ponta vende e traz para a empresa e é, de alguma forma, barrado, cara, que tesão que o comercial vai ter de vender aquilo ali, né? Em algum momento, aquele comercial ele vai parar de vender. Então, infelizmente, a nossa conversa tá acabando. Não diga isso. Viu? Passou tão rápido. Não eram 2 horas? Acho que sim. Bota mais dinheiro. Bota mais fichinha lá. Aí. Vai, que a segurança geralmente não ele é um papo que vai longe, né? A gente pode conversar muito. Porque tem muitas curiosidades e muitas coisas que a gente o Wagner de novo aqui pra gente desconhece. falar de venda. De venda, a gente acabou falando um pouco de venda. Dá tempo de eu falar da minha primeira venda? Dá. Gente, a minha primeira venda queria muito saber assim, a partir do momento que tu definiu o teu público, como é que tu... Cara, minha primeira venda, ela foi lá em Canela no Gramado. Olha que loucura. Um projeto de controle de acesso. Eu tinha uma base boa já, né? Eu tava há 6 meses na empresa. Já tinha uma base. E aí, eu prospectando na região,
um condomínio me chamou para fazer uma visita, que eles tinham uma área de... Já até estão desligando. Estão apagando. A Cole Digital já foi. Tá lá, pagando. Pede cachê da Samsung. Desculpa. Então, o condomínio me chamou para fazer, porque o condomínio... pena que eu não posso mostrar fotos, assim, porque é bem legal, tem as fotos, o registro disso. Mas pode mandar que a gente coloca, né? Pô, legal, pra mandar. Então, quando o cara chegava no condomínio, não tinha nada na frente. Então, era uma porteira aberta, assim. Eram uns portões de ferro, tudo muito feio, muito... Pô, e um condomínio de altíssimo padrão em Gramado. E aí, da construtora Ivo Riz, daqui de Porto Alegre. Aí, o projeto era automatizar todo o acesso, aonde o cara pudesse fazer um pré-cadastro, um totem de atendimento, ter cancela, ter catraca... Tudo automatizado, computadorizado, só ia passar pela portaria depois de ter todos os registros. Eu digo, ok, né, desafio lançado, vamos fazer a coisa acontecer. Aí eu montei o projeto, desenvolvi, fiz uma apresentação, fui lá na administradora, apresentei para a administradora adorou, achou muito legal a solução. Aí veio a questão do econômico-financeiro e convenceu os condôminos. Aí então apresentei de novo um dia para o síndico e para um conselheiro. Aí eu levei o presidente da empresa, o seu Carlos, para meio que chancelar aquela coisa. Tipo assim, não é só o comercial que tá dizendo, não, o dono da empresa tá dizendo que vai funcionar. Sim. E ele foi junto comigo, o seu Carlos é sempre muito disponível, assim, para fazer o negócio acontecer. E, cara, na terceira ou quarta reunião, assim, de vai a Gramado e volta, vai, volta. A gente fez a venda do primeiro condomínio com controle de acesso, com totem. Já um projetaço ali. Lindo projeto, um ticket médio na época, isso foi 2017. Eu entrei em outubro de 2016. Isso foi meio de 2017. E colocamos tudo, o projeto foi tudo muito bem instalado, colocamos cancelas muito legais, cara, projeto muito bonito, mudou toda a fachada da entrada do condomínio, cara, se repaginou. Ficou sensacional. Quer finalizar, né? Tá ficando nervosa. A Pamela tá ficando nervosa. Não é. É porque o próximo convidado chegou, daí eu pedi pro Lucas ir ali buscar ele. Daí eu aproveitei e falei por aqui pra não ficar assim. Mas foi uma venda legal, é cliente até hoje. É um cliente até hoje. Hoje a gente fez uma atualização. Foi no ano passado, a gente fez uma atualização, tudo com leitor facial, né? Colocamos algumas tecnologias novas. Ficou muito bonito. E segue como cliente, imagina. Manteram o cliente, fez a primeira venda. E mantém ele dentro de casa. A primeira venda ainda é teu cliente ainda hoje e melhorando. Exatamente. Perdi cliente? Sim, normal, né? Acontece. Faz parte, vida, é do jogo, né? É do jogo. Normal, a gente tá grande. A gente teve uma dificuldade com contratação de mão de obra, como acho que qualquer empresário. Cara, né? Difícil. Super difícil. Encontrar pessoas engajadas, querendo. Tá não só operacional. Todas elas. Em todas as áreas. Sim. Todas as áreas. Operacional também é punk, né? Tu que tá aí na construção civil é judiado. Falta mão de obra boa. Falta mão de obra boa, falta comercial que vende. Comercial que venda e que tenha networking, né? Que tenha a rede de relacionamento, que faça bons negócios. Hoje um comercial, ele tem todo um diferencial para um negócio. Tudo. Se a empresa quer prosperar, quer vender mais, tem que ter alguém olhando pro comercial da empresa. E as empresas estão começando a ver isso agora, e quem já via isso antes, né, como ali é o caso da Sinap, que já valorizava isso desde o início, tá aí se consolidado, e muita gente está se dando conta disso só agora. Que essa ligação ali comercial, operacional, que o CEO da empresa tem que estar ligado no que está acontecendo em toda a pirâmide. Dá para encher a boca e dizer o vendedor, né? O vendedor. Tem um profissional, um gestor comercial que escreve e tem publicações, que é o Thiago Conser. Eu leio algumas coisas dele, ele tem uma frase que ele diz assim, ó: me apresente um médico que estudou, um vendedor que estudou tanto quanto um médico, que eu te apresento um milionário. A venda, o vendedor que se dedica e vende, ele não tem limite, né? O céu é o limite, ele faz o salário dele, ele faz a renda dele. Sim. Então vai muito do trabalho que o cara quer fazer. Tu ficou 6 meses sem vender, né? A primeira venda veio depois de 6 meses. Então, assim, tem gente que não consegue esperar isso aí. E 6 meses não é um processo longo se a gente parar pra pensar. Claro, não, tem pra quem tá vezes esperando, que leva mais tempo. Isso, a gente fala ali da curva, né?
Pô, até tu aprender, até tu... E aí, a partir dali, tu só vai crescendo. vezes Muita gente chega no mercado hoje, que nem tu falou ali, imediatista, né? Quer chegar hoje, quer ter o resultado amanhã. Não, e às vezes até a própria empresa. Pô, o cara tá 6 meses, não vendeu, mas tá todo dia ali, assim, né? Tanto o vendedor não precisa ser imediatista, nem a empresa. É um trabalho de longo prazo. Tu não consegue. Ainda mais quando tu tem uma marca que não é conhecida, né? A Sindapa, quando eu cheguei em 2016, eu falava Sindapa, eles sim, o quê? Sindapa. Tá, mas o que que é? Empresa de segurança. Isso que nem tu falou agora, Sindapa com C. difícil. Hoje, Então, tipo, pra mim é tu óbvio vê o carro que da a Sindapa é com Sindapa C. e... Mas tem gente que ainda E escreve com antes S. era... Tem as gente. pessoas não conheciam, mas agora é meio Não, óbvio. Agora é óbvio, é. Não, hoje tu vê o carro da Sindapa em tudo quanto é lugar aí, Isso. passando, e às vezes, eu Wagner Tá ali. muito grande, tá muito grande. Às vezes me ligam, eu te vi em tal lugar. Mas não era eu. Não era eu. Não era eu, eu até brinco, sabe? A viatura que eu ando é a 128. 128. 128. Então eu vou Que eu marcar não ali. sei se ela vai ser a 128, porque a gente acaba trocando, mas... Claro, tudo questão de segurança. a gente acaba trocando. Agora mas... que ele revelou, não vai ser mais. Vai trocar. Vai Não, mas trocar, geralmente vai ter que ser a minha é a segurança. 128. Um Voyage. Placa JAB. Não, O resto eu não vou falar. Não. É, Chega. A gente Chega, já tá chega, ultrapassando o limite. Não, já foi. Mas Ultrapassamos o limite de tempo também, cara. Mano, Pô, eu que obrigado agradeço. pela Nossa, conversa, foi velho. demais. Uhum. Eu quero Pena que o conversar tempo é mais. curto, né? Não, eu quero conversar mais contigo. Parece muito, Quando né? a gente Não fala é. 1 hora, as pessoas dizem, nossa, não, muito. o que eu vou falar em 1 hora? Mas 1 hora é Não, pouco, é né? pouco, É comercial. pouquíssimo. Vamos falar mais. É que comercial fala muito, cara. E a gente troca de assunto e vai para outro assunto e volta. Que nem quando tu falou do síndico, eu falei, meu Deus, falou do síndico. Agora o Léo nunca mais vai sair do assunto do síndico. Eu quando marco um cliente, cara, não importa, eu posso nunca ter visto a pessoa. Eu marco geralmente 1h30 ou 2 horas. Eu fecho a minha agenda 2 horas. Porque tem cliente que eu fico 2 horas. Eu entro em assunto, às vezes a gente tá falando da família. A casa da praia. Cara, eu até, isso é técnica de venda, né? Sim. A gente fala com o cliente primeiro, sei lá, os primeiros 10 minutos, nada do que tu vai fazer lá. Fala de qualquer outra coisa. Eu fui numa cliente esses dias que, cara, eu entrei na sala dela, e aí, pra quem treina, assim, cara, eu entrei na sala, eu vi que ela tava há 10 anos, então tinha uma placa de 10 anos de empresa. Aí eu vi que ela tinha um porta-retrato com uma filha pequenininha. Cara, ali já é uma deixa de eu falar com ela de um monte de coisa, sem precisar falar do que eu vim falar. Sim, trazer essa Só. proximidade ali, sim. Eu já Exato, só. saí de uma visita de uma casa com um bolo assim de santinho de santo. Cara, eu já fui. Muitas de coisas. religião, olha. Que loucura, né? O cara vai se adaptando ali, tu vai conversando com o cliente e deixando ele falar, né? Exato. Tu vai deixando ele falar, deixando ele dizer até ele tu entender, pô, aqui é a necessidade dele, aqui é a dor dele, aqui eu vou entrar com a solução. Exato. Olha só, atendi uma cliente, cara, muito engraçado. Que geralmente o condômino, ele não te chama num apartamento, assim, pra subir, né? Aí a cliente, não, sobe aqui e tal, não tem problema, vem aqui em casa. Eu digo, estranho, né? Até por uma questão de segurança, né? Como é que ela vai receber uma pessoa na casa dela e tal? Aí eu já fiz uma chamada de vídeo com a Bibiana, ó, tô entrando aqui, vou te deixar no meu bolso. Não, quanto a isso, ela sabe que a gente não tem Não, problema pela quanto a tua isso. segurança, Mas não. Não, eu Aquela tinha minha falado segurança. do outro segurança em Pela casa. segurança mesmo. em casa. Não, mas aí... Ela inclusive, ela é charada da minha filha. Aí eu conversa vem. Cara, mas ela é uma das maiores importadoras de armas do estado. Tipo, ela tava menos preocupada. Era melhor Quem tu tava- tá Era mais fácil. Quem tava tranquilo era ela. Tranquila era ela, né, cara? Mas, cara, a gente conversou por horas. Horas e horas e horas. Horas e horas. É. Aí vimos que a gente tinha amigo em comum, vimos que eu frequentava Vendedor o clube é de tiro. foda. Cara, um par de coisa. Vendedor é fogo. Vendedor Eu é fui fogo, numa né? visita dessa que tu falou, entrar dentro de um apartamento, eu entrei dentro do apartamento e pá, conversa, vai. E eu olhando o negócio se movimentar, e eu aqui, né, concentrado na cliente. E uma coisa se movimentando, eu não conseguia ver o que era. Aí, pá, foi, conversou, aí eu, vou me despedir da cliente. Cara, eu tava dando o primeiro passo, eu ia pisar numa tartaruga. E era a tartaruga assim, que ela ficava caminhando assim, e eu ia dar o pisão na tartaruga. E ela, acho que já conhecendo, Cuidado. deu um grito assim, cuidado ali. Eu ia dar A um tartaruga. pisão na tartaruga, acho que eu ia fazer assim, crack! Ai, que loucura, hein?
Então tá, gente. Tá bom, gente. Tá Agora bom, sim, né? deu, Wagner, chega. Ó, deu. Dois comerciais. Encerra. Acabou. Dois encerra. comerciais juntos, tem né? que voltar, Dá- tem que dá- voltar. dá Tem que muita voltar, falação. tem que voltar. Agora pra gente Por falar favor. de venda. Já marca, já bota na agenda. Pode aí. deixar. Vamos, Eu vou por mandar a favor. agenda, mandar a agenda pra Bibiana. E manda Manda. pra ti também. Ah, manda. Né? Tá A gente, bom. em março, tá de volta. Então Boa. tá, boas férias. Obrigada Obrigado. por ter vindo aqui nas tuas Eu que férias. agradeço demais por aceitar que nosso esse projeto convite. voe muito, porque é muito bacana. Nos ajuda. Claro, contem comigo. Comercial. Vou vender Vende pra vocês. nós. Tá bom. Então tá. Mas eu muito quero um obrigada. jabazinho da Sindapa depois. Pode Boa. deixar, vamos botar. A gente vai botar @Sindapa quando. Boa. Pode Já deixar. é bom. Bota no Instagram, Sindapa. Isso. A gente faz uma foto e eu publico no Instagram. Exato. depois. Boa. Então tá, gente. Obrigada por assistir mais um Colicast. Obrigado, Não eu. esquece de se inscrever no canal, de continuar acompanhando a gente nas nossas próximas conversas. E se tu quiser participar também no Colicast, os nossos contatos estão aqui embaixo. É só entrar em contato com a gente, que a gente te traz aqui pra contar a tua história empreendendo, pra contar a tua história, a tua jornada, né? E dividir a tua experiência aqui com a gente. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau.